Começando mais uma revisão aqui, diário de trade, índice dólar, hoje dia 26 de agosto, e antes eu começo a falar minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, ative o sininho para receber notificação também dos meus vídeos todos os dias, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembrando também que amanhã tem sala ao vivo, liberada para todo mundo poder participar lá no meu canal do Discord, que o link também vai estar abaixo desse vídeo. Dessa forma você vai poder conhecer um pouco do meu operacional, conhecer um pouco dos meus alunos e acompanhar o pregão comigo ao vivo, ok? Então amanhã, 9 horas, lá no meu canal do Discord. Então bora lá pro gráfico, começando em relação ao dólar. Falando aqui em relação ao dólar, então, regra de coloração do Renko, teve algumas trocas de cor hoje. Lembrando que não estou dando muito foco na regra de coloração, ainda mais dólar também, estou evitando de operar. Porém, se tivesse confiado aqui, essa venda teria andado aí uns 20 e poucos pontos, essa compra uns 12 pontinhos, a venda aqui já não seria tão interessante. A compra aqui teria andado uns 20, a venda aqui teria andado uns quase 20 também. Aí deu ruído, stop, stop. Essa compra aqui também andou uns 20 e tantos pontos, mas ficou bem travado no geral o dólar hoje. Muito, muito travado mesmo, respeitando uma lateralidade. E aí, falando em relação ao aqui, Renko com médias, também não achei nada legal o dólar hoje. É muito travado com as médias aqui, muito, muito embolada. Talvez algumas operações, por exemplo, nesse início do dia eu achei muito embolado. Possibilidade de vendas aqui, talvez teria andado alguns pontinhos, teria tirado um zero. Não vejo nada aqui, não vejo nada nessa queda. E aí, talvez essa compra aqui, ó, desse pullback que deu, talvez poderia ser uma compra que andou, né? Aqui eu já não vejo mais compra em relação a esse topo. E aí ficou horrível, 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 horrível. Talvez essa compra aqui seria interessante para buscar aqui a VWAP Band. A venda aqui já não fica legal porque tá na cara da VWAP. Essa venda aqui poderia ser interessante porque já tinha passado da VWAP, tá fazendo um pullback da VWAP aqui. E aí depois já era o fim da tarde, o movimento fica bem travado. Mas falando em relação ao gráfico de candles, o movimento estava muito tenso hoje. Era de se esperar, eu até comentei no estudo semanal que não estava criando muita expectativa para hoje. Não tinha notícia interessante, poderia o mercado ficar bem tranquilo com a questão das coisas lá fora. E estava com cara de ser um mercado lateral, tanto de índice quanto de dólar. E realmente até que foi. O dólar aqui confirmou essa lateralidade, então em relação à abertura nós tivemos um gapzinho de alta. Não vejo o que ser feito. As médias aqui menores estavam sem tendência e era normal da 80 reagir. Isso aqui foi a reação do 80. Mas sinceramente, olha a bagunça que teve aqui nessa região. Muito complexo e muito assim, não tem segurança nenhuma de caçar a operação aqui no meio. Doji, muita sombra, média sem tendência. Não vejo nada, esse topo aqui também, nada, movimento volta, nada, não tenho médias. E meu operacional precisa muito de médias aqui no caso de análise técnica. O movimento chega até renovar a máxima. Eu não acho que tenha sido a média de 200, porque a 200 está flat aqui já tem um tempo. Pode ter sido a questão de ser resistência do caixote mesmo. Volta para baixo e fica respeitando essa região desse range aqui, que foi um range bem curto hoje. Se for marcar em relação aqui fundo e topo, 40 pontos é pouca coisa por padrão, né? Padrão que a gente está tendo nos últimos dias. É região de 5,50, que é um preço como se fosse bola muito importante. Travando aqui em torno, era se esperado mesmo, se esperar que isso fosse acontecer. E o candle diário foi um candle horrível. Um candle aqui, um dojizinho, que ainda segue forte o candle da sexta, né? O candle da sexta foi um bear 180. Então, ainda pode sim haver um movimento de baixa. Deixa eu desativar aqui o Ctrl J, Ctrl K. Então, a gente ainda pode ter o movimento do ombro, cabeça a ombro aqui. Então, o movimento de hoje é como se não tivesse acontecido. Muito próximo o fechamento muito próximo da abertura, então bem inútil o candle de hoje, tá? Como se eu anulasse a existência desse candle horrível aqui hoje. E aí, falando em relação a amanhã, ainda esperar aqui essa lateralidade para ver o que vai acontecer, se vai haver o rompimento, se não vai, porque as médias estão ainda sem tendência e amanhã também não tem notícia nada assim muito importante programada. Então o preço ainda pode trabalhar dentro dessa região aqui, porque o índice está com cara também que deve trabalhar dentro de uma região meio travada. Então, não estou também criando muitas expectativas, infelizmente. Poderia sim haver talvez um rompimento para baixo, seria bem interessante. Inclusive, lembrando que a linha do pescoço daquele oco que eu mostrei está lá embaixo ainda, está muito longe. E se vocês olharem aqui o mais recente, está com cara também de ombro, cabeça, ombro, né?
Então, essa linha aqui segue também sendo interessante o rompimento dela, para a gente ter um movimento de um oco mais micro e se chegar talvez nessa linha, esse caixote preto é um oco macro, mas é muito difícil de cair reto, hein? Porque tem 3 canais de Keltner aqui para ter que romper e chegar nessa linha essa linha do pescoço do oco macro. Então, sem muitas expectativas em relação a amanhã, movimento bem travado aqui. E aí, falando em relação ao índice, primeiro regra de coloração aqui, nós tivemos algumas oportunidades, não fiz operação por Renko hoje, começando com essa cor, né? Andou aqui uns 320 pontos em quase meia hora. O movimento aqui de alta chegou até a andar uns 600 pontos e aí começou ruído. Stop, 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 stop. Venda aqui chegou a andar uns 400 e poucos pontos, stop, stop. E aí já era mais ou menos a hora do almoço, já começou a demorar muito aqui para andar, quase 2 horas para andar 500 e poucos pontos. E aí essa parte final aqui foi, assim, desastre, né? Porque aí realmente não andou. Esses blocos aqui finais, sofrimento. E falando em relação a Renko com médias, na minha opinião aqui, deixa eu abrir índice. O que eu acho interessante, focando em tipo de operação mais segura, mais conservadora. Aqui na abertura, possivelmente, nós seríamos o bloco 13, seria interessante. Depois, talvez o bloco 28, com esse pullback aqui que deu na média de 20 com a VWAP. Vendas aqui, não vejo. Talvez essa aqui, que eu estava até comentando, eu teria estopado se eu tivesse entrado, porque eu achei até bonitinha, mas acabou não dando certo. Não vejo aqui outra, legal. Achei que a 9 e a 20 aqui ficaram um pouco estranhas, tanto é que elas nem conseguiram jogar o preço tanto para baixo. Voltou tudo. Possibilidade aqui eu acho legal, para pré-rompimento, tinha liquidez. Aqui também, compra, né? Agora, aqui em cima já não acho legal, deixa eu puxar, porque já está em região de possível trava do preço. Já não acho legal, não acho legal. Possibilidade de venda aqui, possibilidade de venda, com parcial na VWAP. E aí deixa eu puxar para frente agora de novo. Aqui eu não vejo nada, ficou travado. E aí já era praticamente fim do dia, não ia valer mais o risco fazer ali a operação. E falando em relação ao gráfico de candle, abrindo aqui, o que teve no dia de hoje, né? O que eu estava esperando? Então, o movimento aqui já logo na abertura ontem, no estudo semanal, e eu postei hoje no YouTube, eu até comentei que o movimento estaria numa região bem complicada, porque em relação a essa pernada de baixa aqui, que é uma pernada de baixa mesmo, na sexta-feira teve então esse movimento corretivo, assim, fechou assim. Se abrisse aqui em torno, o que é isso? É uma pernada de correção, uma pernada para dar impulsão de alta de novo, uma pernada para completar um movimento aqui embaixo? Não sei. É uma região de indecisão, pode acontecer de tudo aqui, inclusive ficar lateral. Então, seria uma região bem chata, diferente, por exemplo, se tivesse aberto aqui, aí a gente estaria pegando mais extremidades do movimento aqui, importante. Então, aqui nós tivemos a abertura com as médias sem tendência, um gapzinho de alta bem simples. As médias aqui, não vejo o que ser feito nessa abertura. Eu vou caçar venda aqui de reversão? Faltam alguns critérios que eu falo da questão de candle sem tocar na média. E não tem confluência. Para que eu vou caçar venda aqui? Não tem confluência para venda, não tem retração. Mas basicamente só tem essa região aqui, que é um topo, que nem é um topo tão relevante. O topo mais forte é lá de cima. Então, não vou caçar vendas, o movimento faz o pullback, não vou caçar compras. Aqui eu estava até falando mais cedo com o Matheus. A questão da importância que eu vejo em relação ao VWAP e a MED 9. Que assim, nas primeiras horas do dia, a primeira tendência do dia é muito importante, o cruzamento da 9 com a VWAP, para a gente ter uma coragem, né, da MED 9, para não acontecer de, por exemplo, vamos supor que eu vou comprar no 2 minutos aqui, quero que o preço suba. Aí o preço vai cair para buscar a média 9, vai me estopar e depois eu voltar a subir. Ou seja, muitas vezes eu poderia ser trollada, violada aqui, tomar uma violinada do movimento só cair, buscar a média 9 e depois voltar a subir. Então eu não posso me ancorar apenas pela VWAP nesse caso, é muito perigoso. A não ser que eu aceite um stop muito caro, vamos supor, eu estou entrando aqui pelo 2 minutos, a média 9 nem chegou no preço. Eu entro e coloco um stop lá embaixo, por exemplo. Então aqui, falei violada. Violinada. Doideira. Enfim, sou doida como sempre. Aí o movimento aqui, o que acontece? Tentou até renovar a máxima do dia, não conseguiu. Candle doji, rejeição, rejeição, rejeição. Não vejo nada a ser feito, sim, não vejo nem para compra, nem para venda. Essa região acabou respeitando e aí veio a possibilidade de um topo duplo.
Um topo duplo de price action que não conseguiu ir para frente. Médias também não conseguiu ir. Nem chegou no ajuste. Não vejo nada que ia ser feito. Volta do nada, teve um movimento muito forte comprador com a abertura do norte-americano. Aqui tava com um cara que, nossa, na hora que tava subindo parecia que, meu Deus, ia romper até máxima histórica. Não conseguiu ir. Perdeu velocidade, já travou aqui. Pro back. O Túlio tava até pensando na compra aqui. Pensando não, entrou, né? Não acho interessante essa compra aqui. Filtrar por 2 minutos ainda não. Pelo 5 não estava legal ainda. O movimento não conseguiu andar. Pensei em vendas aqui também, nessa região, pelo 2 minutos, na hora que era para pensar em venda nesse candle 79, é um candle muito feio, então não vejo vendas. O movimento acaba indo reto, e aí a gente tem aqui a possibilidade de topo, 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 fundo, fundo, e confirmando, e canal. E aí foi. Movimento aqui super sofrido, olha isso aqui, praticamente quase 1h30 aí, sofrido, e aí testa essa região desse caixote aqui que eu tenho marcado, que é próximo da nossa máxima histórica do futuro, e aí não consegue romper e fica de lado, e finalizando com um movimento horrível, rompendo esse canal do dia, mas aqui em forma de lateralidade com muito candle de rejeição no meio. Então, situação catastrófica aqui, trabalhando dentro dessa região dessa resistência e dentro dessa região desse suporte aqui. Então, uma lateralidade muito maior do que a do dólar. Porém, a gente vê que também tem essa região desse topo, nós temos essa região desse fundo aqui, tá funilando, inclusive coisas que eu vou deixar marcado para amanhã. Deixa eu fazer o desenho aqui, marcar em relação ao topo primeiro, porque tá funilando aqui nessa região, e vou marcar em relação ao fundo também. Então, recomendo que vocês marquem, lembrando que quanto mais afunilam, né, mais indica que alguma direção vai ser tomada. Vai ser rompido, ou para cima ou para baixo. Ah, legal. Ou de lado também, né? Então aqui é um movimento travado entre duas regiões importantes, suporte e resistência, e dentro desse canal aqui por enquanto. Volatilidade, variação de hoje muito baixa. Muito baixa. Eu achei baixa comparado ao movimento que a Petro e Vale fizeram, que eu vou falar já o que foi. Então não vi oportunidades aqui seguras e já estava esperando que o movimento fosse bem chatinho. E aí, falando em relação ao macro para amanhã, comentários aqui em relação aos 60 minutos. A gente estava aqui testando muito próximo à máxima histórica de novo. O diário do dia não chegou a romper. Então, a gente teve o rompimento da quinta-feira da máxima, porém, ainda sem uma indicação daquela força toda absurda, tá? A média 9 está longe do preço, a média 20 está muito longe, o LS está ativando de novo. Pode haver o rompimento para pegar liquidez e pode voltar. Eu não confiaria nessa alta aqui forte de novo não, tá? O movimento tá esticado. Sem falar também que em relação lá no Ibov, deixa eu ver o canal de Keltner, nós estamos em região de Keltner. Aqui acima é o terceiro canal de novo, e nós estamos entre o segundo e o primeiro ainda. Movimento muito estranho, inclusive. E aqui a gente vê que esses últimos candles estão indicando uma rejeição aqui. E eu tenho motivos de acreditar que talvez amanhã possa ser um dia de correção. Porque um dos fatores que ajudou a puxar hoje foi a Petro. Amanhã pode ser um dia de correção, porque o movimento foi muito forte hoje. É normal que venha acontecer. Hoje subiu mais de 7% o Petro 4. Amanhã, quem sabe, possa ser 1% de queda de correção. Já ajuda para o índice parar de subir um pouco, tá? Então, aqui eu não vejo compras. Infelizmente, está esticado em tempo gráfico maior. Eu não caçaria compra nas primeiras horas do dia aqui. Focar mais em movimentos em venda. E aí, falando em relação ao que aconteceu hoje, Vale hoje chegou a fechar positiva. Aqui, deixa eu colocar Ctrl J, Ctrl K para ficar mais fácil. Deixa eu abrir aqui, estudo semanal, menos ruído e ativar Ctrl J, Ctrl K. Pronto, nós tivemos um gap de alta hoje, que foi esse movimento aqui. O gap foi forte, porque o movimento do dia foi vendedor. Mas o movimento acabou fechando com variação positiva de 1%, mais pela questão que lá fora o minério de ferro subiu bastante hoje. Minério lá de Dalian, então a commodity é muito importante e acabou puxando ela, beleza. E aí, o IFNC, que eu estava comentando, que o IFNC que é praticamente o espelho do Ibov ultimamente, não chegou a fazer um movimento forte hoje, tanto é que foi um dojizinho, e nem chegou a testar a máxima. Aí eu estava comentando no estudo semanal, tomar muito cuidado com o IFNC, porque se o IFNC começar a corrigir ou não andar, vai depender muito do movimento da Vale e da Petro.
E hoje quem atuou mais? Foi Vale? Não, foi Petro. Petro subiu muito. E mesmo assim, ela não conseguiu colocar o índice tão para cima assim, tá? Mas já foi assim, ótimo. 1% de alta foi ela ali, praticamente carregando muito sozinha. Um pouco da Vale, mas 1% já é bom no Ibov, porque não teve atuação do banco, tá? Então o banco não ajudou e nem prejudicou. Deixou o serviço para Petro e Vale hoje. Se amanhã o banco não ajudar a fechar um candle ruim e Petro corrigir, Vale também, nós podemos ter um movimento vendedor. E se tiver amanhã e FNC para baixo, ai, tomar cuidado na hora que começar a corrigir isso aqui. Então, IFNC hoje não atuou, tá? O movimento quem fez foi aqui, ó, Petro. Então, usando a função ativada, nós estamos muito próximo da máxima histórica. Aqui, a nossa máxima histórica. Movimento muito forte da Petro aí, Petro 4. Mas eu acho que, inclusive, que deve testar essa máxima aí. E desativando a função aqui, o cenário já muda um pouco. É normal, pela questão de desdobramento, agrupamento, etc. E aí, nunca sei exatamente qual gráfico considerar em alguns ativos, né? Aqui, por exemplo, se eu considerar isso aqui é cara de LT, será que vai respeitar? Mas ao mesmo tempo, se eu ativar a função, não é bem uma LT. Na verdade, aqui é uma resistência. Então, trocando aqui essas configurações, vai ter de qualquer forma a possibilidade aí de uma possível trava. Petro 3 que chegou a renovar a máxima hoje, tá? Petro 3. Mas, olhando algumas coisas aqui, tá em Keltner ainda, é igual o índice aí, é no Ibov, tá travado. Deve ficar nessa região aí, subindo, até renovando o topo, pode até vir a renovar, mas está subindo em forma de canal. Então eu não criaria muitas expectativas, porque as pernadas vendedoras estão muito fortes, tá? Muito fortes. E esse movimento aqui comprador foi um pouco estranho essa subida, tá? Então tomaria cuidado em relação a isso, cuidado com essas expectativas aí. Em relação a essa Petro, olhando aqui, está muito longe da média 200 a 20 ainda. Não sinto confiança, mas isso é num gráfico semanal, então isso aqui é um movimento do ano. Então, muita coisa aí pode vir a acontecer ainda a longo prazo. Aqui falando em relação, então, a outras coisas que possam ter interferido, nós não tivemos praticamente, assim, algo ruim. Os DIs acabaram, os médios e longos, caindo levemente hoje, então o IFNC não prejudicou, Petro subiu absurdamente, só que aí nós tivemos tanto dólar quanto o índice em alta, então assim, não teve uma correlação de dólar e índice, mas por isso que inclusive o dia fica bem estranho quando os dois estão na mesma direção. O dólar ficou estranho, o índice ficou estranho. E falando lá fora o mercado ajudou? O S&P não, o S&P não fez nada, está travando nesse topo aqui, está muito estranho. Nós tivemos o dólar ajudando aqui também. O movimento, assim, fez o que eu esperava, respeitou essa região do Sifundo. Então pode ter sido um dos motivos que o nosso dólar veio até subir também. O VIX paradão, bem paradão. O mercado lá fora, assim, já na hora da manhã eu já comentei no pré-mercado. Olha, eu esperava talvez uma reação mais forte em relação ao que aconteceu em Israel e Líbano ali, mas o mercado meio que não reagiu. Os índices asiáticos estavam próximo do zero, o europeu próximo do zero, VIX 0 a 0. Só as commodities mesmo estavam ali forte, minério, petróleo, mas o resto muito parado. E aí a gente teve então um mercado bem travado, no CWZ tá na região aqui ainda dessa LT de resistência. O VIX paradão, o ouro aqui, importante ressaltar, quase foi esse candle aqui, quase chegou próximo da máxima histórica, esse aqui é relevante. Acompanhar aí para ver se vai ter algum movimento forte. Os juros americanos muito tranquilo, tá muito tranquilo o mercado lá fora esses últimos dias. E aí o que eu queria comentar em relação ao petróleo, né? O petróleo aqui nós tivemos um movimento muito forte de alta hoje. Alguns dos motivos, alguns dos, não estou colocando em classificação por prioridade. Primeiro deles, a questão lá da Líbia, né, que parou aqui, deixa eu abrir a notícia para vocês verem. Líbia suspendeu a exportação, e aí um dos motivos, né, se suspende a exportação, diminui a oferta, então a gente pode ter um aumento de preço por causa disso, um dos motivos. Outro motivo, a tensão em relação a Israel, tá? Um dos motivos aí, a escalada que pode dar isso, petróleo tende a ser atingido. Dois motivos aí, alguns, tá? E aí, graficamente falando, também voltando pra cá.
Era uma região de suporte que o movimento está querendo voltar e está com cara de formar um fundo duplo. Então, graficamente, também tem motivo para isso. E a Petrobras surfou bastante esse movimento, não foi só por isso, porque pensa, caralho, petróleo subiu lá fora 13% e Petro aqui veio subir quase 8%. Então, só porque subiu isso? Não, veio coisa interna também. Parece que teve uma questão de suspensão de vendas às refinarias da Petrobras, uma coisa assim do decreto presidencial. Não acompanhei por dentro. Algumas coisas internas ali que o mercado gostou em relação a Petro, tá? Porque não ia ser só a commodity que influencia esse movimento, não. Então, o Petrobras hoje subiu muito e é por isso que eu acho que deve ter correção amanhã, porque depois de grandes variações como essa, deixa eu puxar aqui no diário, não é um candle normal. Não é um candle normal, a gente pode ter talvez correção, mas em relação a Petro 4 nem chegou na máxima, né? Então aqui, por exemplo, dias de super tendência, por exemplo, essa queda. O que aconteceu no dia seguinte? Travou, não teve uma sequência vendedora logo no dia seguinte. Um movimento de alta forte, dia seguinte, travado. Pode acontecer uma coisa dessa aqui, ó, de subir, mas essa subida aqui um dia, quase 5%. Pode acontecer um caso atípico aqui lá em outubro de 2023, que foi na época das eleições, estava meio agitado o mercado. Mas não é interessante essas subidas aqui, muito forte, tá? Muito, muito forte. Aqui, por exemplo, nós tivemos um movimento de quase 4%, então metade do que foi hoje. Dia seguinte, travou. Então, por isso que eu acho que amanhã talvez deve ficar um pouco morno. Outra coisa em relação à DR da Petrobras lá fora. Então, o candle hoje foi muito forte. Graficamente, isso aqui é como se fosse um padrão de figura. Aqui nós temos um fundo duplo. Então, aqui. E aí fez um pullback maravilhoso antes de confirmar esse rompimento. E olha o volume de hoje. Então, entrou muito fluxo também estrangeiro em relação aqui. Olhando aqui o semanal, tá com cara igual como se fosse a nossa Petrobras sem os splits, juros e agrupamentos ligados, uma possível LT caindo aqui. Não sei, pode vir a subir um pouco aqui em relação à DR. A Vale aqui, a DR dela, segue caindo no macro, não tá interessante. Do diário aqui, tá travada nos últimos dias, bem travadinha na região da média 20. E essa semana, algumas coisas aí que até eu acho que o Túlio comentou, me lembrando hoje, que tem balanço essa semana da Nvidia, né? O foco parece que essa semana, além do PIB e do PCI, tem resultado da Nvidia, a badalada Nvidia lá fora. Hoje não tinha notícia relevante programada, amanhã não vai ter. Então amanhã tranquilo, tem algumas coisas na zona do euro, tem o IPCA nosso aqui mais antes da abertura, então para quem opera a abertura, só tomar cuidado aí, que o gap e o primeiro candle devem influenciar o que vier do IPCA nosso. Mas Estados Unidos, nem confiança do consumidor é de agitar tanto, tá? Então, um dia tranquilo aqui em relação à notícia. Outras coisas interessantes para se falar, ressaltando aqui, que a gente tem então a renovação da máxima hoje da Petro 3, mas o Petro 4 ainda não renovou a máxima, tá faltando bem pouquinho. Isso pode influenciar talvez o movimento amanhã subir um pouco, testar a máxima e talvez ficar travado. Outra coisa porque que eu também acho aí de possível correção para o índice no macro, nós já estamos começando a ter divergência. Vários indicadores, vários analistas estão vendo aí. Então, a Ibovespa tem divergência no histograma, IFR e outros aí que outras pessoas usam, o OBV também deve ter. Isso é indicação de fraqueza do movimento de alta e possível região de topo, tá? Então, nós temos divergências aí que indicadores muito importantes. O movimento aqui, apenas por curiosidade, nós tivemos aí os 2 meses positivos, tá? Do ano, do fluxo gringo, porque a gente não teve em janeiro, nem de fevereiro, enfim, até ali junho nós não tivemos um fluxo positivo do gringo. E aí, julho e agosto veio o fluxo aí do gringo, finalmente, né? Justamente coincidindo com a época do dólar começando a corrigir. Ainda bem. A questão é até quando? Até quando esse movimento aqui? Uma outra coisa preocupante, que muita gente, né, que opera e acompanha os DIs está preocupado com a reunião de agora de setembro do nosso Copom. O mercado está projetando 10,82 hoje de Selic e nós estamos em 10,50. Será que o Copom vai ser influenciado pelo mercado a aumentar ou, por exemplo, o Boletim Focus e outros que não estão projetando aumento? Então, isso aqui é um gráfico que compara o que realmente está a curva, né, do DI,
que é essa laranja aqui, por exemplo, o mercado, o que o mercado está projetando. Essa daqui é o que está atual, que é 10,50, que é nessa região aqui. Então, o que o mercado está projetando? Aumento. O que o Boletim Focus, que toda segunda sai, está projetando? Uma parada e depois redução. O que o Copom vai seguir? Então, essa reunião de setembro vai ser muito importante, não só nos Estados Unidos, que a discussão vai ser 0,25 de corte ou 0,50? Lá a discussão vai cortar, mas quanto? Agora aqui a discussão é outra. Será que o nosso Copom vai ser influenciado pelo mercado? Vai comprar aqui a ideia de aumento de juros? Ou vai se manter aguardando a decisão do Fed? Então o mercado ainda segue projetando. É uma loucura isso aqui, mas segue insistindo com esses juros para cima. Outra coisa legal para se falar a respeito de algo que o mercado meio que já está precificando. Acho que é meio fato para todo mundo que Galípolo vai ser o novo presidente aí do Banco Central, para começar praticamente no ano que vem, no próximo mandato. E aí o mercado já meio que já digeriu o fato que deve ser ele. Desde quando o Lula colocou ele ali em indicação, já meio que já começou a especular que ele seria o favorito ali para ser o presidente. Então ele vai ficar pelos próximos 4 anos, se nada acontecer dele ser tirado por algum motivo e tal. E o próximo vai ser escolhido com o próximo presidente. É sempre assim, o presidente do Banco Central ele é escolhido no segundo ano de mandato do presidente da República, tá? Então, o mercado está digerindo isso. Eu acho que não vai reagir tão, assim, absurdo e assustado, porque o mercado meio que eu já entendi que vai ser o Galípolo. Acho que todo mundo já entendeu. Surpresas vai acontecer se for outra pessoa. E parece que o presidente já acionou aí o Galípolo para ir lá para Brasília, tá? Como se fosse de plantão. Fica aí, qualquer hora eu vou te anunciar com antecedência, para oficializar o que o mercado talvez já esteja esperando. Outra coisa que é interessante de se falar é sobre esse aqui, ó, do Vlad, que eu tava vendo o vídeo dele ontem, depois do meu estudo semanal, um ciclo, né? O ciclo presidencial aqui, que é do meio de mandato, como que acontece nos últimos anos, como que foi, né? E como que tá o nosso ano de 2024. Então, por enquanto, parece que nós estamos em uma região de topo. E que tem cara, se for comparar aos outros movimentos, que a gente está por uma fase de uma correção bem forte. Não quer dizer que vai ser exatamente essa correção. Quer dizer que vai ter um movimento corretivo, que pode talvez ser muito forte, não importa, mas que está projetando para ter um possível fundo só lá para outubro, para depois ter um movimento de rally dos últimos meses do ano. Então a gente está com cara, tá na região de possível topo, junto às questões aí de histograma, de estar esticado, de divergência, de FR, etc., para possível correção começar a acontecer. E aí a gente tem esse ciclo aqui e junta outra coisa também. Isso aqui é o IBRX 100, que pegam 100 ações aqui que o Ibov tem. E aí pega essas 100 ações e fala quantas estão assim com o movimento muito esticado. Maioria estão muito próximo dessa linha aqui, que é como se fosse sobrecompra das ações. E aí, juntando com isso, a gente tem um movimento que, se algumas ações estão sobrecompradas, a gente pode ter um movimento também corretivo nelas. E a gente sabe que o setor financeiro, por exemplo, está esticado. Então, a gente pode ter um movimento corretivo aí, algumas confluências a mais para o cenário acontecer. Então, fora isso, vamos ver como vai ser o dia de amanhã. A sala vai ser ao vivo para o público. Geralmente, eu escolho justamente alguns dias que vai ser uma merdazinha, um gráfico. Eu tenho um azar de escolher sala ao vivo, pro público, exatamente em dias que vai ser um cocôzinho. Então, por isso que eu não tô criando muitas expectativas amanhã também. Não, mas bora ver como é que vai ser.